Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Beyond the Display, o podcast da LED10 que vai além das telas e mergulha nesse bastidor da comunicação visual. Eu sou o Cabral, estou direto aqui do Expo Center Norte em São Paulo, na feira, né, do Expo Empreendedor 2025, uma feira que conecta empreendedores, aspirantes a empreender, e também tem empresas aqui, enfim, uma troca que fortalece, quem sabe, aí não gera conexões e negócios. Eu estou dentro do estúdio, eu ia falar stand, mas é stand estúdio, né, da Voz. A Voz é um estúdio que é especialista, e se você tem e quer e pretende aí, não sabe como montar o seu podcast ou ter uma consultoria, cara, os caras são especialistas, vão com eles, pode seguir aí, Estúdio Voz. Estou aqui com o Gustavo. O Gustavo é o cara aí que é um pouco de mentor, parceiro, ele tá aqui tentando tirar as rodinhas da bicicleta aqui para eu tocar aqui o podcast da LED10. Ele é o cara que encabeça, né, o Estúdio Voz e também o podcast EmpreendaCast. Eu já participei, quem quiser assistir aí, foi há 2, 3 meses, não sei, anos atrás aí. Vocês podem ir nas plataformas digitais que é no Spotify ou até no YouTube, né? É isso aí, todas as plataformas e agregadores. Isso é muito chique, Gustavo, que legal. E obviamente, né, a gente está aqui com um parceiraço, né? A gente tem uma classificação de cliente parceiro, né? Quando você já entra para parceiro, então tem um parceiro que vem ali direto tem uma empresa sediada ali na região do Vale, aqui em São Paulo. Quem não conhece, né? Se a gente atingir públicos diversos, a gente está falando de uma economia muito forte, talvez eu ia falar de São Paulo, mas do Brasil. Então estão ali em Taubaté, é a Pulse Media. Eu vou passar um pouco a bola aqui, mas antes queria agradecer muito do Sérgio, do Fabiano aqui por terem vindo, aceitado o convite, né, e a gente vai trocar um papo aqui sobre a conexão que a gente tem entre as empresas aí. É isso, Gustavo? Agora, é legal falar, né, Cabral? No primeiro episódio a gente falou o que daria para fazer. Sim. Em pensar em mídia aplicada, inteligência artificial e tudo que a gente ficou elocubrando. Olha que palavra bonita. Nem sei o que Nem sei o que é isso também. Vamos melhorar. E agora a gente vai ver de fato sendo executado, acontecendo e dando resultado. É isso aí. Então a gente tem, lógico, o nosso lado painéis de LED, mas se o painel de LED não tiver a mídia, não vai adiantar de nada, né? Então, vou passar a palavra para o Fabiano. Fabiano, se apresenta um pouquinho aí da sua história, depois para o Sérgio, e a gente fala um pouquinho aí dessa conexão entre as empresas e a parceria. Legal. Primeiro de tudo, quero agradecer aí o convite que o Cabral nos fez. O cara fala bem pra caramba, né, cara? Fica até um pouco difícil. Nasceu pronto. Né? Nasceu pronto. Mas, bom, diante de tudo isso, pra gente é muito legal estar aqui conversando, falando um pouco da nossa história. A Pulse Media, eu e o Sérgio, nós fundamos ela. Na verdade, a gente concebe a empresa tem em torno de mais ou menos 2 anos para trás. Né? A gente fala muito pontualmente 2025, mas, né, até agora, quando o Cabral fala, fala um pouquinho de você, eu falo um pouco da minha história. Eu sou publicitário de formação, trabalho com comunicação há 20 anos, né? Estou no mercado de publicidade mesmo há mais de 16 anos ali em Taubaté, e toda a região do Vale do Paraíba, Vale do Paraíba acaba sendo uma grande avenida, né? Porque assim, cara, tem 30 municípios ali, uma cidade muito rica, um polo de atividades, principalmente na área de comunicação muito desenvolvido. E há 2 anos atrás, eu e o Sérgio vem do varejo, grande diretor de varejos nacionais, a gente se conecta. Há 2 anos atrás a gente concebe a nossa empresa. Ele viveu um pouco né, do LED que já existe há muitos anos para fora do país, na China. A gente exercita isso de alguma forma aqui em como a gente trazer isso e conectar de fato com o nosso mercado, e a Pulse Media começa a nascer há mais ou menos 2 anos atrás, há 1 ano e meio para cá. E a gente, obviamente, vem pensando como a gente botar isso de fato no mercado e que faça sentido de uma forma moderna, que conecte o lado da comunicação, porque o painel ele acaba sendo o meio. O que está por trás disso é como a gente desenvolve uma linha de comunicação e que faça sentido, que atrai inovação, tecnologia, produtos de qualidade, que realmente a parceria que nós temos hoje é uma parceria fora da curva. E tudo isso que eu estou falando, de inovação, tecnologia, qualidade, atendimento, isso a gente tem e a gente assim, valoriza demais com, né, a relação que nós temos com a LED. Então, a nossa história ela surge muito desse encontro meu e do Sérgio, lá de trás,
e ela é concebida nesse momento agora de 2025. A Pulse está há 2 meses no mercado. A gente entrou com um conceito diferente para exercitar a comercialização de mídia. A gente trouxe no mercado, colocamos no modelo de cross-mídia, que nada mais é o que? A gente entra com uma rede dentro do Vale do Paraíba. Então, quando a gente entra no mercado, a gente entra com essa rede justamente para os clientes poderem transitar dentro do nosso ecossistema. Então, nós estamos muito focados dentro do nicho e a gente entende que o nicho hoje, cada vez mais na linha de comunicação, faz sentido, né? Hoje a publicidade, o pagar caro numa publicidade, você falar de forma personalizada, buscar a segmentação correta, você saber muito bem a persona que você está buscando. Então, muito do nosso olhar de construção, de entrega de mídia foi voltado para isso. Então, quando a gente entra com a nossa rede, coloca em operação, escolhe de uma forma muito assim, refinada mesmo, os locais onde nós vamos colocar os nossos painéis, é justamente buscando conectar o cliente do nosso cliente. A gente hoje usa muito dentro do nosso pitch de vendas que a gente fala para o cliente que nós estamos onde o seu cliente está. Legal. E isso acaba sendo... É um raio-x do que hoje o ambiente digital ele promove, né? O ambiente digital, quando você faz um setup de mídia, por exemplo, você busca toda a persona ideal. Se é homem, se é mulher, onde essa pessoa está. E hoje a gente também está calçado por inteligência artificial, que isso traz para a gente um insumo violento. Cara, um mundo. A gente falou ontem, né, que já tinha alguns clientes, um deles é a Pulse, esse parceiro. E o ponto, né, do que o Fabiano trouxe aqui, a gente também discutiu ontem lá no nosso episódio, do foco, lembra? Sim. Aqui tem uma terceira camada, que é o foco do foco, porque assim, ele tá num terceiro, porque se eu não atendo bem ele, não atende bem o cliente dele, ele não consegue fazer essa exploração, né? Então, acho que aqui o que o Fabiano falou do Sérgio, né? Queria também ouvir um pouco o Sérgio aí. E o Fabiano falou que não falava bem, né? Você viu, né? Deixa quieto isso aí, né? E aí, Sérgio, acabou que o Fabiano também já trouxe aí o seu background aí, que veio de varejo, mas essa transição para agora ter esse olhar ali que é diferente, né? Porque uma coisa é você na ponta, sentando ali a botina no quem tá trazendo a mídia, e agora você é do outro lado também da mesa aí. Legal, nessa legal, aspiração Cabral. aí. Primeiramente, obrigado, Cabral, pelo convite. Gustavo, prazer participar aqui da Vox. Cara, na verdade eu vou voltar um pouquinho. Eu sou do varejo, sou formado em administração e marketing, trabalhei em grandes empresas, durante 25 anos trabalhando aqui em São Paulo, fora, e tive a oportunidade de morar fora para montar um escritório de importação lá fora, durante 3 anos quase na China. Que legal. E é impressionante, o mercado lá já vive isso há muito tempo, né, os LEDs. É até difícil falar da parte analógica do papel, né? Porque assim, eu não via isso lá, eu via, né, só o estático. E eu só via, na verdade, os LEDs. E quando eu volto para cá, parece que isso ficou meio que hibernando. Demorou muito tempo, muitos anos, na verdade, até eu sair desse mercado. Falei, agora preciso montar alguma coisa para mim. E aí surgiu essa ideia, num primeiro momento, do LED, para eu montar dentro de um empreendimento que eu tenho e tal. Aí comecei a fazer algumas avaliações, falei, cara, eu acho que não é bem isso. E aí convido o Fabiano para ter uma conversa. Falei, Fabiano, você que já está no mercado de publicidade e tal, o que você acha dessa ideia aqui? Ele não me deu a resposta, ele falou assim, Sérgio, posso pensar? Eu falei, pensa. Cara, no outro dia ele falou, cara, eu não sei como é que eu nunca pensei nisso, mas vamos montar. Vamos executar, vamos colocar, então vamos. Vamos ver qual é. Vamos ver como é que é. E aí começa toda a história que, na verdade, mas como montar, como é que funciona esse negócio de manutenção? Porque tem toda uma estrutura atrás disso, né? Não é só compra um painel e coloca, né? E eu não queria ser, a gente não queria ser só mais um painel por aí espalhado. A gente quer ter uma estratégia por trás disso para, de fato, ter entrega com eficiência, né, para o cliente. E aí, quando a gente coloca a nossa empresa de pé, a gente coloca uma rede já. A gente já coloca vários painéis em locais integrados, em locais segmentados, voltado para nicho. O que eu quero dizer com isso? Eu estou falando com o teu público. Né? Então, a empresa que nos procura, ela sabe que eu tenho o público dela tá ali. Seja dentro de uma academia, de um restaurante, de algum local, de um estabelecimento, que a gente escolhe com muito critério. A gente tá falando mais indoor, então. Não, a gente tem outdoor também, mas é indoor e outdoor. Tá. O indoor, a gente entra para somar com a nossa e ser
uma estratégia nossa de segmento, trabalhar com nicho. Nós temos um painel muito grande na rua, que atinge um público imenso, inclusive eu posso dizer que foi escolhido a dedo, né, pelo fluxo de carro, de veículo, por não ter nenhum tipo de distração ali perto do painel ou uma outra comunicação. Também, o tempo que fica aquele semáforo parado. 1 minuto cada semáforo. Parado, então ele já foi estratégia até nisso também. E a gente tem a gente chama de uma régua de score, onde a gente pontua, né, qualquer tipo de critério que pode dar ruído à nossa comunicação. Tem uma árvore, um poste, e aquilo vai tirando uma pontuação nossa que se baixar de 7, eu nem penso mais, não serve. Então a gente trabalha tudo isso para definir o local. Legal. Aí após isso tem a estratégia que a gente vai falar aqui como é que tudo começa a diferenciar do todo. E Gustavo, desculpa, só complementando o que o Sérgio está falando, e toda essa visão que ele trouxe somou muito quando a gente encontrou o parceiro ideal, cara. A gente já vem ao longo de muito tempo buscando o parceiro para estar do lado da gente e que realmente conectasse com a nossa cabeça. Perfeito. E quando a gente encontra a LED, na questão de qualidade, suporte, que o Sérgio falou, essa era a nossa maior preocupação. Né? Quanto esse suporte... Ontem mesmo a gente precisava resolver um problema. Cara, sim, de ontem para ontem os caras resolveram. Né, legal. Não é porque o Cabral tá aqui não, cara, porque... Deve ter sido o MacGyver dele, isso aí que fez. Literalmente. Ele tem alguns, pelo jeito. Eu tô descobrindo que ele tem alguns. Um deles é o que tá ali atrás. Isso aí. Então, essa qualidade na entrega, manutenção, cara, isso é um gargalo violento. Absurdo. Então, serviço no Brasil é um problema, né? Porque se você não tem a qualidade de se preocupar, por isso que a gente fala de novo, eu falo bastante, né? Do foco, não adianta. Porque só entregar painel é relativamente simples, né? Vamos pegar o Sérgio aqui, você importa, você vai pegar lá, você vai querer ganhar dinheiro e nunca mais ver o seu cliente. Porque quando ele vê você também, não vai querer de novo. Você fala, o cara que me vendeu aquele painel, depois de meses ali parou de funcionar. Então não é isso, a gente tem uma relação, né? Por isso que eu falo muito de parceiro. Então quando eu trago aqui, né, o estúdio aqui dentro, aqui é um exemplo. A gente tem que passar a mídia dos parceiros do que o estúdio Voz tem aqui, e se não funcionar, a frustração para todo mundo também. Então, eu no lado da ponta da solução que é do LED, eu tenho que escolher o melhor hardware, eu tenho que escolher a melhor solução, porque também se eu levo o IA que a gente falou ontem, vamos colocar o IA puta solução, e a gente não leva o dado, o que vai da vai mesma servir, forma né? que te promove, te destrói, né? Te destrói. Então aqui é uma troca, né? Então do mesmo jeito que eu levo para eles também levam o nome LED 10 para longe, né? Então o sucesso dele literalmente, né? Por mais que seja meio, isso aqui tá meio batido, não tá, porque se eles não conseguem ampliar a rede deles, eu não amplio a minha. Sim. Então a gente tava falando em off, ele falou, não, cara. É o ecossistema, né? É o ecossistema. Se o seu sucesso vai ser o sucesso meu de mais telas. É como se eles pavimentassem o caminho e você vem asfaltando, né? Porque são coisas distintas, né? Eu falo, eu tô muito próximo de uma exploração de mídia, mas a minha mentalidade não é explorar mídia. Eu teria que fazer outra empresa para fazer isso. Uhum. Porque a minha mentalidade é fazer isso. A sua mentalidade é podcast. Isso é um estúdio. O estúdio poderia fazer outras coisas. Eu tenho exploração de mídia aqui atrás. Depois eu tenho que conversar com esses caras, né? É os caras, entendeu? Então, assim, cada um na sua mentalidade. Então, no que eu sou bom painel, serviço e deixar ele funcionando na melhor aplicação também. Porque eu vou falar para ele, você vai falar, como ele falou, olha o ponto, tudo, ele vai falar, não, mas eu colocar esse painel. Eu falo, cara, não. Coloca essa resolução, coloca esse brilho. Eu tenho que ajudar ele como especialista do hardware, porque senão também, quando o cliente dele for olhar, fala, mas... tá sem brilho, tá opaco. A minha marca não apareceu na paleta que eu queria. Exato. Porque no final do dia... Isso. É mais ou menos isso. E tem evoluído, né? Tá mais exigente também, né? Agora, Cabral, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Principalmente para você, Sérgio. Você acha que o que você viu na China e o que os Estados Unidos faz muito bem, a gente tem a Times Square como o maior centro de painéis de LEDs do mundo, se não for. Há muito tempo, né? Ou é Singapura? Falar, né? Não sei se a guerra tá entre New York ou Singapura. Eu não vou dizer Singapura, eu posso dizer que é Xangai. Eu acho que tanto Xangai quanto a Times Square são dois belíssimos exemplos. Um do lado ocidental, o outro do lado oriental. O que mais me impressiona é assim, o quanto de oportunidade a gente tem dentro do Brasil, né, para poder trabalhar com esse tipo de produto, com esse tipo de mídia, né? E de forma diferenciada. Eu acho que o que é legal de tudo isso, né? Quando a gente trouxe a empresa para cá, não é só simplesmente também
ter um painel com um canal só de comunicação ou de vinculação da sua propaganda, mas trazer para mais uma opção estratégica para a empresa para poder, de fato, trazer o seu cliente para dentro, né? Então, quando a gente até brinca, né? Tem lá o vídeo, né? Que vai passando da empresa, a gente tem um belo cuidado para olhar o vídeo da pessoa que está passando, porque assim, se ela faz um vídeo, mas lá não tem o contato dela, o QR Code, exatamente, num semáforo de 25 segundos. Não vai funcionar, não vai fazer sentido. E o que é legal, acho que, e aí a LED, puta, isso é super legal, eu acho que uma das coisas que a gente buscou em ter um parceiro, era um parceiro que inovasse, sempre estivesse inovando e buscando coisa nova, foi trazer, a gente tem dentro do nosso painel hoje a única empresa lá do Vale que atua com o IA. Tá? E isso dá um diferencial monstro, porque a gente lê todo o ambiente e eu consigo gerar relatórios onde eu posso dar tanto para o dono do estabelecimento quanto para quem está comprando a mídia. É isso, você vende ela, você fala, não, ali meu estabelecimento ele tem essa circulação, essa audiência, esse tipo de faixa etária e a passagem de carro. É que a minha segunda pergunta é se a gente pode ter uma Paraíba Square lá, né? Cara, é meu sonho. Falo isso tudo, cara, eu quero uma... Tem uns spoilers aí, né? Tem umas coisinhas aí. Tem as coisas acontecendo. Vai ter coisa nova aí, mas não posso abrir ainda, mas assim... Quem sabe um dia, né, a gente chega lá. A gente faz um podcast de lá desse painel, quando a gente estiver começando lá. Pode deixar. Ó, eu vou fazer uma coisa aqui. Fazia parte da minha missão fazer esse cara começar a andar de bicicleta no podcast e tocar dali pra frente. Tá andando bem. Tá andando bem, eu vou deixar ele tocar, que eu vou ficar... Já tirou a rodinha. Já tirei a rodinha. Eu vou ficar lá na contenção, lá atrás, pra você gravar com calma. Pode gravar com calma. Eu vou estar segurando ali todo o próximo gravação. Parabéns por ter iniciado o seu podcast. Obrigado. Eu tava aqui pra fazer o jabá também. Pela parceria aí. Parabéns para vocês. Obrigado, o Cabral agora faz com vocês um trabalho e uma construção de aliança, né, entre a LED 10 mais força com vocês. Mas o mais importante, acho que a gente tem que documentar aqui, é que tá só começando essa história do LED. Só começando. Né? E acho que a gente é o primeiro podcast de LED, hein? Sim, opa. Será que é isso aí? Não sei, até que alguém prove o contrário. Eu venho daqui a pouco trazer para vocês de outros lugares, ele gravando em outros estúdios, tá bom? Cabral, obrigado. Tá na sua mão. Valeu, obrigado. Eu vou deixar só um timerzinho para você aqui, ó, para chiar. Mas eu tô cuidando de você aqui atrás, tá? Deixou um timer aqui de 5 segundos, aqui é só dar um tchau. Obrigado, Gustavo. Então, vamos lá. Acho que aqui dá continuidade do que a gente estava falando, Sérgio e Fabiano. O que eu vejo do que a gente estava falando da nossa relação, né? A gente tem um painel de LED ou uma comunicação estática, ela tinha muita dificuldade de você gerar engajamento, porque você sabe que impacta, mas como você vende isso, né? Porque você vai falar assim, né? A gente falou da IA, a IA é uma forma, porque eu estou pegando onde o meu cliente quer estar, e falo, não, pô, aquela é uma avenida legal, aquele é um ponto legal, que eu acho que vai funcionar para mim, seja indoor ou outdoor. E aí, como que vocês pensam também nessa forma de falar assim, ó, aqui é para esse público e aqui não? Porque eu imagino que vai ter alguma blacklist também ali para você colocar alguns clientes e outros que não funcionam, porque vai ser o ponto ali que também não vai permitir. Eu falo, não, sei lá, aqui não conecta. Como é que vocês analisam também? Porque vocês falaram que é o score dali do ponto, sim, mas também tem um score, eu imagino da onde que vai se passar também aquela... Eu vou dar só a introdução disso que você estava falando, e aí o Fabiano vai completar aqui. Boa. A gente sempre teve um cuidado muito grande com a marca, a Pulse. Certo. Antes mesmo do painel nascer, a gente queria criar uma empresa que de fato fosse uma empresa que se conectasse tanto já no seu logo quanto na forma dela aparecer para o público, né? Eu até brinco aqui que a gente já nasceu sorrindo. É verdade. Tá o logo aqui. Verdade. E se virar é um imã. E se virar, né? vira um imã, tá? Então atrai tudo quanto é coisa boa. O que eu acho que a gente começou, né? Sempre trabalhar a potência do branding, da marca, tá? Da Pulse. Legal. Para poder, de fato, a gente criar um esforço ali e falar, cara, onde de fato a Pulse pode estar. Certo. Então, um cuidado que a gente sempre teve cara, será que este local faz de fato sentido ter um nosso painel ali, da Pulse? Legal. Ou não? Mas além do local, o meu ponto é um pouco mais profundo. Beleza, vocês escolheram o melhor local. Escolheram o melhor tipo de painel. Inclusive, a gente brincou aqui, não pode dar spoiler, porque já vem uma diferença no tipo de... Vocês querem fazer de temática, algumas coisas. Mas a partir do momento que escolheu, tá ali, eu vou colocar clientes publicando a gestão do conteúdo da mídia. Eu imagino que também tem uma forma de falar, esse cliente, para eu colocar nesse painel,
não é a melhor coisa. Sim. Eu tenho que meio que dar um blacklist, entre aspas, ou wishlist, né? Muito da nossa linha de raciocínio, Cabral, quando a gente busca um ponto, né, do score que a gente levanta, a gente cruza muito com a linguagem do cliente que cabe para aquele local. Como eu falei desde o começo, muito da nossa aspiração, do nosso modelo de atuar sob cross-mídia, a entrega de mídia sendo modelo em cross-mídia, entregar no modelo de rede, a gente aspirou muito a nossa linha criativa no marketing digital. Certo. Que é o quê? Quando você cria uma segmentação. Segmentação é escolher você ir atrás das pessoas certas, no momento certo e dentro daquela demografia correta. Perfeito. E nosso ponto de partida para buscar um ponto, ele está muito ligado a nisso que eu acho que você está querendo, que você está perguntando. Quando a gente escolhe um ponto, a gente entende que aquele ponto existe uma segmentação, que seria o quê? Público AB, um público que transita dali, mora em condomínios de alto padrão na região, então naturalmente a nossa linha de prospecção vai em cima desse clã, cima desse grupo de clientes. Certo. Então, como nós hoje criamos uma rede que a gente determinou gôndolas diferentes, criamos nichos diferentes. Então a gente tem gôndola para o público A, AAA. Hoje nós temos um painel dentro do salão mais caro de Taubaté. Legal. Que tem um volume, um fluxo. Então, o que você está querendo dizer aqui é que, a partir do momento que vocês vão colocando os painéis, vocês também vão criando um perfil para cada estabelecimento. Você fala, ó, esse aqui é um Perfeito. São público nichos, A, né? esse é um público B, esse é um público de um segmento específico, Perfeito. esse é daquele, e aí vai conectando essa aquisição que você quer fazer de clientes para publicar lá. Essa é a linha construtiva de comunicação que a gente tá levando para o mercado. A gente tem clientes que tem um grupo diferente de clientes, por exemplo. Perfeito. Nós atendemos a prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade ela tem que se comunicar com toda tudo, a comunidade. Né? Então ela entende a nossa rede que os pontos nossos fazem sentido para ela, desde o público A ao público D. Certo. Mas a gente tem clientes que conectam com o público B e C. E isso naturalmente direciona para painéis e locais diferentes. Legal. Nós temos painéis na Zona Sul e na Zona Norte. Públicos da classe A e da classe D. Então hoje nós construímos essa linha de rede, que a gente atende grupos diferentes, públicos diferentes, e a gente tem entregas de mídias diferentes. Então, hoje a gente até brinca. A gente leva na forma literal o lance da rede. O peixe caiu, ele não escapa. Entendi. Né? Você fala que assim, quando o cliente está entrando dentro dessa aquisição, ele enxerga valor. Enxerga valor. Entendi. Então, Ele enxerga valor. Não, a última coisa que a gente fala da nossa proposta é de dinheiro. certo. A gente mostra para ele todo o conceito da empresa, todo o conceito de entrega de mídia, como ele vai se conectar com o público dele, passamos pela qualidade do nossos equipamentos. Então vamos lá, agora você tocou num ponto legal. Então, uma coisa a gente estava falando do ponto, o LED 10 Beyond the Display é isso mesmo, é o além, é o bastidor da comunicação do painel ali, né? O painel ao meio. Exato. E aí vocês falaram aqui, cuidado com o ponto, cuidado com o tipo de público, com a mídia, né? O Sérgio explicou aqui que, a gente dá esse feedback meio curadoria da mídia do cara. É um tom consultivo. Só que aí agora vocês estão falando assim, beleza, a partir do momento que eu chego tanto para o meu cliente final ali, que é o que vai colocar publicidade, aí vocês não... É o que você está explicando, né, Fábio? Você não fala do dinheiro específico, você está falando... explica melhor aí como que é essa aquisição ali, essa jornada. A gente, na verdade, quando eu e o Sérgio, a gente senta numa mesa de reunião, a gente entende primeiro qual que é o objetivo daquele cliente com a publicidade que ele quer fazer. Se ele vai vender preço, se ele vai bater em condição, se ele quer fazer um trabalho de marca, de posicionamento, de localização, enfim. A gente entende o objetivo dele. Uma vez que a gente tenha já isso concebido, a gente entende qual gôndola vai se encaixar dentro do nicho dele. E a gente sabe que hoje o que nós construímos e para onde a gente está olhando, a gente tem um terreno muito fértil dentro da nossa região. E a gente sabe para onde a gente vai, para o que nós estamos desenhando. Então, e dentro desse terreno, a gente sabe que aquele cliente do cliente, onde ele está. Então, a gente direciona para ele a linha de raciocínio. Então, você faz meio que bem customizado ali para o cara. Totalmente. Na verdade, como a gente tem a rede e a gente está em lugares distintos e atinge também públicos distintos, quando a gente chega um cliente até nós e não independente do segmento, a gente tenta porte, né? E do porte, independente. Independente. Cliente, Cara, a gente identifica o que ela de fato quer. Porque, por exemplo,
Tem pessoas que querem, não, eu quero fortalecer a minha marca. Então a gente tem painel para isso. Não, eu quero de fato falar diretamente com o meu público. Entendi. Tem painel para isso. E aí esse trabalho, esse cuidado todo, quando a gente está analisando, a gente faz, não vou dizer que é uma consultoria, mas... Não, é uma consultoria, né? É um cuidado todo que tem com o cliente para que ele de fato seja assertivo naquela escolha dele, que de fato tenha eficiência e aí olhando propaganda. a outra ponta, né? Porque, óbvio, né? Na nossa parceria aqui, eu tô tendo essa solução oferecida que são os painéis de LED, né? Todo o suporte de serviços vocês detalharam aqui, mas a gente tem o ponto. O ponto é de alguém. E aí tem também essa conversa com o dono do ponto ali. Sim. Quando a gente está falando do ponto, tem muita exigência ali por trás. Ele fala, esse daqui eu não quero anunciar, Cara, isso aqui eu não quero ter, ou isso aqui Cabral, pra mim é um problema. eu brinco assim com o Fabiano, cada ponto, cara, Tem sua é uma história. negociação diferente. Exatamente, cada ponto uma história. E tem de tudo, cara, assim, é engraçado. Tem aquele mais exigente, tem aquele que acha super bacana, toca o barco, faz aí. Porque tem uma modernização do ambiente dele também, né, de certa Não, forma. com certeza. Cara, isso deixa super atual, né? O painel de LED ali deixa muito atual o negócio dele, né? O business dele. Ele aspira a modernidade, né? Ele aspira a modernidade, com certeza. Então Aí depois vem ele a pode ter exploração. muitos ganhos ali, né? Entendi. Então cada negociação, E ele também tem um espaço de publicidade dele. Tem também. E aí depende da negociação. Entendi. Tem aquele que quer, tem o que não faz, para ele não faz sentido, talvez. E Entendi. pra gente tá tudo bem, porque daí é o que eu falo, Aí cada negociação é uma, cara. Entendi. E aí, quando a gente tá falando aqui, né? A gente falou desse serviço, de uma curadoria ali, colocar o teu cliente, né? Que é essa publicidade ali nos principais pontos da cidade, seja o cara de A, B, C, enfim, onde ele quer impactar, que é a comunicação de fato. E aí, quando a gente tá falando de serviços adicionais, criar mídia, essas coisas, também vocês ou não? Vocês têm um parceiro? Temos parceiros. Você indica o cliente? Como que Temos funciona? parceiros, não são funcionários nossos, mas temos parceiro que a gente indica Perfeito. e a pessoa negocia diretamente com Ele, com o e aí parceiro vocês lá. fazem quando é parceiro de vocês, você já sabe qual a qualidade, ele já sabe a exigência de vocês Exato. também, Perfeito. então vem mais redondo. E quando o cliente tem, aí vocês fazem essa pequena curadoria, fala, ó, Fazemos. cuidado com isso aqui, Fazemos. não tá legal, tá... você dá um feedback ali. Toda vez que a gente recebe o vídeo, né, o Fabiano Exato. tem um cuidado, o Fabiano tem um olhar muito crítico para isso, porque trabalha com isso, a Sim, agência e tal, sim. então assim, é um cuidado super legal para ter, porque, cara, querendo ou não, ele tá anunciando no nosso painel e que a gente quer que de fato tenha efetividade. Então, quanto melhor a mídia dele, mais ele tem a ganhar com isso. Legal. A gente sabe que a publicidade boa ela ajuda a vender e a publicidade ruim ela descontinua qualquer iniciativa que você traga de coisas boas. É o que uma das coisas que a gente vem alimentando também e buscando essa relação muito próxima com os nossos clientes é da frequência na troca dos criativos. Isso também é uma coisa que o painel de LED ele permite. Sim, é mais versátil, né? Diferente de uma mídia tradicional, que uma vez que você colocou, você quer trocar, você vai ter que pagar. Você vai pagar, você tem que trocar. Demorado não é na hora. A gente fez aqui agora uma troca de mídia no podcast aqui sem ninguém perceber. Mudou o ambiente Ele todo. muda, ele renova. Exato. A gente até fala muito para os nossos clientes, o movimento, ele gera movimento. Isso é um fato. E a publicidade, ela é nessa linha. O marketing digital, mais uma vez, estou sendo até redundante, porque muito da aspiração está no marketing digital. A gente não inventou a roda e o nosso modelo para colocar para o mundo offline, mas a gente transacionou uma coisa que funciona e a gente aspirou a modernidade e trouxemos para o nosso modelo. O marketing digital, quando você sobe uma campanha, você tem a constância troca de criativos. O que é isso? Um criativo está funcionando, outro não está. Você pausa e você dá o play no que está funcionando. Legal. Isso é uma coisa que nós estamos estimulando dentro dos nossos clientes, a troca e a recorrência de criativo, conteúdos porque se você diferentes. deixar ele estático, Vai virar paisagem, também, né? né? Vai virar Vira paisagem. A pessoa viu uma vez, viu duas. Poxa, a gente tem painéis dentro de grandes redes de academia. A pessoa viu uma vez, viu duas, três, viu 10, cara, esquece, acabou. Entendi. Então, esse estímulo a gente busca, porque o maior interessado e o maior fã dos nossos clientes somos nós. Sim. Quanto mais ele tiver efetividade, ele vai ficar na nossa rede, vai promover e vai amplificar. E aí, dando um passo agora, né? Porque vocês falaram muito da história super recente, mas na região ali, uma inovação de fato, né? Principalmente Taubaté, indo para as outras regiões do Vale ali. Mas agora 2 meses, indo para o terceiro mês. Finalizando o terceiro mês. Estamos ali, né? Ganhando um pouco de corpo, né? Apesar da experiência de vocês aí de mercado, tudo. Agora é um filho diferente. Como que tá também agora essa exigência? Porque a gente falou, né?
a gente é bem exigente, o serviço de troca, a gente está pensando nisso. E como que tá os clientes mesmo, esse que está anunciando? Ele está pedindo, por exemplo, relatório, ele quer saber onde ele está passando ou ainda não? Ele está entendendo, ele está aprendendo ainda. Olha, Cabral, desde o começo, quando eu e o Sérgio... Ou como é a troca? Vocês já mandam para eles? Como a gente acontece? criou uma metodologia, desde o começo, quando eu e o Sérgio a gente sentou para configurar a empresa, a gente foi muito criterioso e por a gente já ter uma escola anterior, a gente já montou essa empresa de uma forma diferente mesmo. O Sérgio trouxe muita experiência no segmento dele. Eu também consegui contribuir com a minha vivência. A gente já trouxe métricas para a gente aplicar e, então, desde o primeiro dia da companhia, a gente já aplica de uma forma que a gente exercita. Relatório já faz parte do nosso dia a dia desde sempre, então você já entrega, mesmo sem o IA, vocês já fazem também. Exato. O IA ele vem para dar o tempero e a velocidade para quem quer. O IA é o a mais, né? Por exemplo, hoje nós temos 2 tipos de relatórios. Um relatório é o que a inteligência artificial nos entrega e a gente entrega dados. Outro é um relatório de entrega de comprovação de mídia, que o mercado também não faz isso. Caramba. E a gente conta com o dashboard que nós Comprovação de mídia seria a efetividade... A performance. A performance. Por exemplo, nós temos hoje dentro do nosso Media Kit uma promessa de entrega de mídia para os nossos clientes. Legal. Né? A gente entrega o número de inserção de acordo por painel, porque ele tem um trabalho analítico ali em cima de tempo de que horas que liga, a hora que desliga, quantas inserções dá, a gente tem uma promessa de vendas. Certo. Hoje nós temos dentro dos nossos painéis, dos nossos dashboards na LED, a leitura de como esse painel funcionou. Isso a gente entrega em relatório para os nossos clientes, quanto ele investiu, quantas vezes apareceu dentro do período e quanto isso daí reverteu no final do mês. Isso é fantástico. Entendi. Foge da Isso já é ativo de vocês, só o cliente não perde desde o primeiro dia. Que é um diferencial, né? Eu vejo muito hoje o cliente, ele quer... Sim, a comunicação é milenar, né? Então, é como vem mudando. E essa história de vocês também... né? O Fabiano também, o Sérgio tá aqui, mas... vendo a publicidade e era estática, mais difícil. Hoje está muito mais versátil. Vocês estão enxergando uma disrupção também da forma de se comunicar no físico? Porque o digital ele avançou muito, né? Por conta da pandemia, enfim, de todos os nossos últimos anos aí, existe, que muito dado, né? Diria para você que existe hoje o pessoal está aprendendo a entender como é que funciona o painel de LED. Sim, sem dúvida. Porque assim, existe uma percepção do painel tradicional, certo, né, do outdoor normal, tradicional, e hoje o painel de LED que trouxe essa flexibilização total, o cara mudar a mídia, mostrar o produto dele de formas diferentes, inclusive entender que nós não somos igual o celular que é like, o nosso celular não é esse, e sim fortalecer a lembrança do poder da marca dele, né, da clínica, enfim, do produto que seja, para que ele possa, de fato, pegar no celular e falar, não, deixa eu ver quem que é essa empresa. Sim. Porque eu entrei num lugar, fui impactado. Fui para academia, fui impactado. Hoje existe um negócio, né, Sérgio e Fabiano, que é a atenção da gente como pessoa física, ela é bombardeada. E quanto mais E ela é o tesouro, porque eu estou customizando para isso. Eu quero impactar essa atenção dele para, de fato, levar aquela marca a converter mais. Exatamente. Então, a comunicação tem que converter, independente da monetização. Estou falando mais da impacto da comunicação. Se é uma prefeitura, ela quer impactar de alguma forma. Se é uma igreja, quer impactar de outra. Se é um corporativo, quer impactar de outra. Então hoje tem essa briga absurda pela atenção, porque o digital faz isso. E o que é legal? Porque o painel nos dá a possibilidade da pessoa não apenas mostrar a marca dela, mas mostrar o serviço que de fato ela faz. Sim. O produto que ela vende. Ela consegue mostrar isso. Mas com vídeo. Isso é vivo. Sim. Isso é legal. Porque chama a atenção. Atenção. Porque, na verdade, e óbvio, né, a gente estava falando do IA, porque o IA ele é mais versátil, porque, assim, é inevitável. A gente fala muito de transformação digital, mas em algum momento esse nome digital vai sair da nossa fala. Porque não vai existir mais, porque a gente será digital, é tudo uma coisa só. A gente vai sair. E eu brinco, né, nesse exemplo, que eu tenho um cliente que é centro automotivo, né, que a gente falou que é a Continental. Hoje vocês compram muito pneu, inclusive da Continental online. O pneu é online, você vai comprar, tal. Mas você vai trocar de físico. Você não tem como trocar ele online. Você vai levar em uma loja. Você vai monetizar. Então você levou o cliente para fazer a experiência lá. É lá onde você vai fazer um cross-sell, é lá onde você vai impactar ele com outras mídias também do serviço do centro automotivo. Então se você não cria essa campanha e jornada do marketing,
o painel também não vai servir e o nosso serviço aqui também não vai impactar. Porque daí não tem a efetividade de fato. Que é o que vocês falaram, é o foco do foco dele. Por isso que desde o começo, quando a gente lançou a empresa, sempre teve a estratégia por trás, que era o cross-media, aí a parte segmentada, o nicho, trabalhar no nicho e tal. Isso tudo que fortalece o negócio. Legal. Aí indo um pouco agora além, né? A gente até para ir para o encerramento, quais os planos aí que vocês têm, o que já pode abrir também, né? E não ser um grande só, porque é um mercado ultra competitivo, tem muito tubarão na água também, outras praças aí. Mas o que vocês estão imaginando aí, como que vai ser os próximos passos aí da Pulse? Olha, Cabral, desde o começo, quando eu e o Sérgio, a gente formatou a empresa, a gente teve os nossos objetivos muito claros. A gente sabe que a jornada é longa, tem um trabalho muito grande para ser feito, e é o que está sendo feito, mas a gente tem o nosso plano de expansão muito bem desenhado. Justamente quando a gente entra no mercado no formato de rede, a gente já tem a intenção de, literalmente, fechar a nossa cidade, justamente ter ser a opção número 1 a ser considerada. Né? Tem outros Então quer consolidação em Taubaté. Perfeito. E aí, a partir de Taubaté, outras cidades. Exato. A nossa intenção é Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Legal, que é também desafiador, né? Uma região rica, né? Com uma economia bem forte também, desafiador. Né? E assim, quando a gente fala em nós sermos o número 1 a ser considerado, justamente isso amarra todo o nosso conceito de entrega de mídia, que é a entrega no modelo de cross-mídia. O anunciante que vai estar lá em Ubatuba e ele quer entrar com um produto em Taubaté, ele vai ter a possibilidade de transacionar a rede em Taubaté e em Ubatuba. Certo. O cara que estiver lá na Serra da Mantiqueira e ele quiser entregar uma mídia tem uma concessionária lá em Guará e vender um serviço, ele vai poder transacionar pela nossa rede. Então, muito da nossa linha construtiva está pensando no nicho e ter essa formatação. As ambições são grandes, a gente sabe que o desafio é grande, mas a gente sabe que a gente tem muita energia. Acho que você já está conhecendo um pouco da gente. Legal. Né? A gente tem energia, a gente sabe onde a gente quer chegar e onde a gente vai chegar. Mas para isso a gente tem que ter o parceiro certo, eu acho que a gente encontrou. Legal. Que dá suporte, dá atendimento, tá do nosso lado, entende das nossas dores e tem a qualidade que a gente colocou como score na nossa régua. Então, esses são os próximos passos. Esses são os próximos passos. E aí, para a gente ir para um encerramento um pouco mais... Falei tudo? Falou tudo ou tem mais algum spoiler? Tudo porque não pode falar tudo. Entendi. Tem um spoiler aí que vai ter muita coisa legal. Legal, bacana. Que, obviamente, a gente tá com a gente. É tão legal que nem para mim eles contaram ainda. Eles estão segurando. Eu tô até com medo. Legal que vocês, obviamente, a LED vai tá nos ajudando a executar isso. Eu vou ser o primeiro porque eu vou falar, puxa, tá desafiador mesmo. Assim. Agora, não. Com certeza, ele abrange o Vale, né? O fundo Vale todo. É uma história agora que vamos ter que pavimentar tudo isso, porque é longo. Mas a gente tem bastante energia e estratégia para poder buscar essa junto com vocês aí. Boa, contem com a gente. Mas aí, para a gente ir para o encerramento aqui de forma um pouco mais descontraída, já teve algum perrengue aí que você falou, poxa, cara, isso aqui não estava no script? O que vocês imaginarem aí? Tem alguma coisa que tá na cabeça aí, você falou, pô, isso aqui tava tudo certo, mas conta aí. A gente acordar com o painel funcionando, desligar com o painel com problema, depois funcionou de novo, o Sérgio viajando. Cara, daí dono de ponto ligando pra gente, mas no final deu tudo certo, né? Cara, problema toda empresa tem, né? Não tem jeito, faz parte. Mas, cara, a gente se fala... É quase que dois irmãos teve alguma situação assim de pegar tá. algum segmento e você falou, pô, esse aqui é difícil eu colocar na minha rede ou ainda não? Ainda tá ainda no começo. É impressionante, cara, tem de tudo. É mesmo? Tem aquele que... aconteceu, inclusive, né, até pegando um pouco da política. Nós temos política. Sim, é difícil, né? Não, quando eu digo política, não política mesmo, estou falando de política de qualidade que nós temos com os donos dos pontos. Dono de bar, que o nosso painel tá lá e é um baita valor agregado tem, e a gente tem anunciante querendo anunciar, a gente não poder vender porque o local ali não permite. Entendi. É uns perrengues que a gente gostaria de ter, gostaria, né? Beleza, valeu. Deixa eu, até para fazer um pequeno encerramento, últimas palavras, o que vocês querem passar aí para o público de vocês ou para o segmento? E óbvio, né, a gente faz aqui, primeiro, agradeço de novo por vocês terem aceitado o convite, aqui é uma feira, o parceiraço que é o Estúdio Voz, tem um grande alcance também, pô, é bacana estar com eles aqui, mas óbvio, né, a gente privilegiar a nossa parceria. Então,
últimas palavras aí que vocês entendem, só para um encerramento Bom, nosso. primeiramente, quero agradecer, Cabral, o convite, né? A gente é muito novo, a gente é novinho, estamos aí com 3 meses, já dobramos de tamanho e assim é a nossa pretensão. Quero agradecer, imagina que eu nunca imaginei que em 3 meses de empresa eu ia estar fazendo agora aqui um podcast falando da empresa. Que legal, que na isso? Feira de Empreendedor. Então eu fico super feliz com isso. Então, brigadão, tamo junto e vamos percorrer junto essa trajetória. Obrigado, Sérgio. E você, Fabiano? Legal, quero agradecer também, Cabral. Obrigado pela oportunidade. Gente, né, foi o que o Sérgio falou, cara, 3 meses de vida. Nascemos, estamos aqui numa feira com um baita cara legal que é você, visionário, acreditando na gente também, apoiando os nossos objetivos. A gente conta muito com a parceria. Cara, e também você falar, deixar alguma mensagem às pessoas que estão querendo empreender na área de comunicação, especificamente em painel de LED, pense em estratégia. Não coloque um painel por colocar. O painel, ele é um meio de comunicação, tem um poder violento de alcance, de possibilidade de fazer negócio. É uma ferramenta de fazer negócio, só que precisa de estratégia. Senão vai se tornar um painel e vai cair no ponto e falar, isso não funciona. E isso não é o caso. O painel, ele é um meio, como qualquer outro canal de comunicação, tem um baita poder de comunicar e de efetivação. Então, pense em painel de LED como meio, sim, tragam estratégia, porque é uma baita de uma ferramenta. Então, para a gente está funcionando, a gente acredita. E acho que se tiver alguma mensagem positiva, né, acho que... Mas só a última frase aqui, boa. antiga, mas que funciona, tá? Boa. Quem não é visto não é lembrado. Então vem pra Pulse aqui anunciar que você vai aparecer. Boa, é isso aí. Então a gente já faz esse encerramento ali que é ali. Aqui... Obrigado, Fabiano. Obrigado, Sérgio. Foi, baita experiência. Meu segundo episódio aqui, sozinho. Isso aqui, se ganhar audiência, a gente já vai fazer mais outros e outros aí. Então, tudo tem um começo. Então, valeu. Parabéns pela iniciativa, Cabral. Não, vamos nessa, né? Tudo tem que ser, tem que comunicar bem, né? Sim. Valeu, agradeço muito. Valeu, Obrigado, até mais. Valeu. Obrigado. Obrigado.